Boa tarde, mais uma vez a gente está aqui em um outro canteiro de obras nosso e dessa vez saindo do chão, né, começando do zero. E o objetivo desse vídeo, mais uma vez, é esclarecer dúvidas que as pessoas possam ter em relação ao sistema, em relação ao que é essa tecnologia. Então eu vou apontar algumas curiosidades sobre essa casa. Essa é uma casa de 193 metros quadrados, uma edificação em que a gente está integrando diversas soluções sustentáveis. O cliente tem esse perfil, é aquele cliente que se preocupa com a questão da sustentabilidade. E aqui, por exemplo, nós vamos usar para isolamento térmico acústico Land PET. Temos já uma fossa ecológica instalada, o telhado vai ser um telhado verde, utilizando telhas recicladas de tubo de pasta de dente. Então, bastante interessante, né? Então, começando a falar especificamente sobre a casa, a gente tem o tipo de fundação aqui chamado radier, consegue ver já ali, a fundação radier apontada ali, que basicamente é uma laje de concreto armado no chão. Então a gente faz essa fundação para receber a nossa estrutura, que é uma estrutura autoportante. A gente não tem vigas e pilares como na alvenaria, a gente tem paredes estruturais e por isso então uma fundação que se comporta distribuindo essa carga de modo igual, digamos assim. Essa fundação radier, vamos entrar aqui na edificação, essa fundação radier ela é ancorada através daqueles adaptadores ali no canto, que a gente chama adaptador de ancoragem, com parabolt. Esse é o tipo de fixação que nós fazemos aqui no canto. Então aqui dentro a gente tem uma dimensão do que é essa casa, né? Tem esse rebaixo aqui onde vai ser a cozinha, a gente está aqui na sala, copa, cozinha, nessa parte da casa. E aqui eu estou vendo uma casa de pé direito agradável, de mais ou menos 2,75. E aqui você está vendo as vigas de piso. Chama a atenção o fato de que a gente tem várias vigas, várias trevistas de piso. E a gente tem essa chapa aqui, essa chapa que a gente chama chapa de Gousset, é uma chapa para dar enrijecimento nos nós daquilo que é a nossa estrutura. Então todos os nós, em todos os pontos, a gente tem essa chapa para dar um maior grau de resistência pelo tamanho do vão. Então assim, fatos que a gente tem que observar quando nós vamos fazer uma construção em light steel frame. A gente tem que observar se a nossa estrutura está contraventada, se ela tem enrijecimento. A forma que você tem que ver isso, que é fundamental, que às vezes é simples de se ver, mas faz toda a diferença naquilo que é uma edificação em steel frame, é a presença desses elementos na diagonal, como por exemplo aquele ali, naquela parede. Você está vendo, aquilo tem uma função estrutural de dar maior resistência, dar maior estabilidade à estrutura. Você consegue ver que pela edificação a gente tem diversas seções como essa, especialmente em cima de janelas e portas, onde a gente tem aberturas. É muito comum, e não na verdade só comum, mas é obrigatório ter. Se você vê uma construção ou alguma coisa nesse sentido que não tem isso, é algo que você tem que se preocupar e até questionar. Mais uma vez, falando sobre as instalações, você vê que os elementos já são todos pré-furados, né? A gente tem o caminho das instalações e nós já deixamos alocados no radier os pontos de instalação. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um lavabo que vai ficar embaixo da escada. Aqui o radinho de pilha do pessoal aí para ouvir o som. Já tem os ralos, né? Os dois ralos aqui. A gente já tem alocado os pontos de telefone, lá naquele lado lá é um ponto de elétrica. Aqui nesse banheiro também, deixa eu ver aqui. A gente tem alocado aqui os ralos, os pontos. Aqui aconteceu, mostra esse detalhe aqui. Aqui aconteceu uma diferença, a gente resolve aqui localmente, não é o ideal é que fique perfeito, mas às vezes acaba acontecendo, nada que atrapalhe demais. E, enfim, curioso dessa obra é que a gente não tem praticamente entulho, né? A gente praticamente não tem lixo. Você vê aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso canteiro de obras. O pessoal saiu para o almoço agora, né? Estão em atividade.
E até agora o entulho que nós temos é esse entulho que está aqui na frente, que é da desforma da nossa fundação. E na verdade a gente não joga isso fora, a gente acaba reutilizando em outras obras, né? E vamos mostrar aqui no fundo para ficar claro que a gente não está escondendo tudo. Então aqui, ó, você consegue ver também que praticamente não temos entulho na obra, né? É uma obra muito limpa, muito agradável de, inclusive, se trabalhar. Nesse momento aqui a gente está trabalhando na fixação do primeiro elemento que faz a fachada externa, que se chama OSB, que é essa chapa aqui. Essa chapa aqui se chama OSB. Ela tem a função de contraventar ainda mais a estrutura, enrijecer. E além disso ela ajuda a gente bastante na questão térmico-acústica. A gente corta essas chapas, né? A gente tem uma bancada de corte ali. Depois de ser cortada, a gente faz um selamento das bordas onde foi cortado com um elemento impermeabilizante, mais ou menos parecido com esse videozinho que você está vendo aqui agora. E as sobras a gente vai alocando ali do lado, porque a gente acaba reutilizando isso em algum momento. Então aquilo ali são cortes que nós vamos fazendo ao longo da execução do serviço. Então a gente faz o seguinte: nessa primeira etapa, a gente faz a fixação de uma primeira fiada de OSB para estabelecer o nível, né, o nível e alinhamento daquilo que vem por cima. Então, finalizando essa primeira fiada, que dá mais trabalho por causa de nível, vem aí a continuidade da fixação dos elementos. Aqui a gente tem a torre da caixa d'água, está sendo concluída a montagem dela, só está trabalhando nisso. A gente tem essa varanda aqui que é em balanço, você vê que não tem pilar ali, foi obedecido aí um certo limite, mas conseguiu-se fazer. Quando a gente vai fazer a fixação da estrutura no radier, é importante que a gente utilize um elemento que impeça o contato da nossa laje com a nossa estrutura. A gente não quer que a umidade chegue aqui. Para isso a gente usa uma manta, né? Pode ser qualquer elemento que garanta esse isolamento. No nosso caso a gente usa tiras de manta asfáltica em toda a extensão. Então você consegue ver aí que a gente faz a colocação disso para evitar que a umidade entre em contato com o nosso aço. Aqui você consegue ver também a abertura, colocação dessa manta. Depois aqui, nesse caso começou a porta, é só remover a manta aqui. Então por debaixo aqui está tudo garantido, porque a gente não quer a umidade em contato com o aço. O aço é galvanizado, tem resistência, tem tudo, mas a gente não quer que a umidade fique em contato direto. Outro detalhe curioso é o seguinte: o revestimento externo de uma edificação em steel frame, ele tem que passar mais ou menos, no mínimo, 2 centímetros daqui do limite da estrutura, que é mais ou menos o que a gente tem aqui. Por que é isso? Porque a gente não quer a umidade ou a água entrando por debaixo da estrutura. Então isso aqui acaba no fim da história, com todos os elementos, funcionando como uma pingadeira e permite ainda assim que haja uma respiração aqui por baixo. Algumas pessoas vêm e constroem uma calçada aqui por cima. Não é o ideal. O ideal é que isso daqui fique por fora, a calçada fique por debaixo disso daqui. Então isso daqui precisa estar em toda a extensão. Então se você ver, em toda a extensão tem o sobrepasso do OSB, que é algo natural que tem que realmente acontecer. Se não for assim, está errado, precisa ser corrigido.